Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre ampliação e redução de figuras. Vamos lá comigo? Olha só! Então aqui, observe juntinho aqui comigo, ó. Aqui eu tenho dois retângulos. Esse verdinho, né, que é um pouquinho maior, né, que é menor, né? E esse azulzinho que é um pouquinho maior, tá bom? Aí tá vendo que ele foi ampliado, né? Ele desse tamanho, ele ficou lá daquele. Mas como será que a gente pode fazer essa ampliação? Ah, eu vou lá, vou fazer um pouquinho maior, tá ampliado? Não, tem que ter uma proporção, tá? A quantidade que eu aumento aqui no comprimento tem que ser a quantidade que eu vou aumentar na largura de acordo com a figura original. Se eu vou aumentar o dobro dele, por exemplo, então eu vou pegar as medidas que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vou multiplicar por 2. Aí vou ter lá, ó, se eu multiplicar 4 por 2, eu vou ter o quê? 8, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E daí eu vou multiplicar esse outro ladinho menor aqui por 2 também. Então, 2 vezes 3, né? Tenho 3 quadradinhos aqui. Eu vou ter quantos? 6, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, assim que a gente amplia, a gente tem que tomar cuidado com as suas medidas ali na lateral, beleza? Então, tá bom. Aí, olha só, foi isso que a gente fez, né? O retângulo, ele foi ampliado, né? Mas ambos possuem a mesma forma, né? A mesma aparência, os mesmos ângulos, né? Se a gente observar, eles têm a mesma aparência, só que um é menor, o outro é maior, tá bom? Beleza? Então, nós dizemos que eles são semelhantes, isso mesmo. E para isso, como eu falei, é muito importante que você tome cuidado na hora de aumentar. Essas medidas têm que ser proporcional. Ah, eu vou aumentar 2 vezes, vou aumentar 3 vezes essas medidas, né? Do comprimento e da largura. Nesse caso, foi por 2, né? Ó, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 3 é 6. E aí a gente teve esse aumento, tá vendo só? Então é assim, tem que tomar bastante cuidado com essas ampliações, tá joia? Beleza? Ah, então tá bom. Então acompanha aqui comigo agora, ó. Nessas figuras abaixo, olha lá. A Ana disse que a figura B, nós temos a figurinha B ali, né? É uma redução da figura A. Já a Joana, conversando com a Ana, falou o quê, né? Que a figura B não é uma redução porque, né, nesse caso, a figura B ela não é proporcional a essa figura A. Será que aconteceu as mesmas características aqui de redução? Vamos ver aqui comigo? Olha só. Então, aqui a gente consegue observar que é 12 e aqui é 6. O que aconteceu? 6 é a metade de 12. Opa, cortei na metade, né? Então, até aí tudo bem. 6. Qual que é a metade de 6? Ah, é 3. Opa, tá proporcional. Então, eu dividi 6 por 2, que dá 3, e dividi 12 por 2, que dá 6. Aí, só que tem um detalhe, a gente tem a altura aqui, ó, nessa parte do telhado que tem o triângulo, né? Então, tem um probleminha ali. A altura também aqui, ó, desse triângulo também teria que ser dividido pela metade. 4 divididos por 2 é 2 e não 3. Então, não é proporcional, tá? Então, quando isso acontece, né, não dá certo. Então, não tá, né? Então, essa não é uma redução dessa figura. Ela é uma construção de uma outra figura menor. Mas ela não é a redução dessa, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. Então, isso que eu falei, ó. A Joana está correta. A figura, né, B não é uma redução, pois não é proporcional à figura A, tá bom? Então, tá jóia. E agora, olha só. Para ampliar essa imagem abaixo, né? No caso aqui, ó, nós podemos dobrar o seu tamanho. E como que nós podemos fazer isso? Veja aqui comigo. Olha lá, aqui tá 1, 1 e 1. Então, para eu dobrar de tamanho, eu tenho que fazer vezes 2. Então, eu vou caminhando na malha quadriculada de 2, 2, 2, 2 em 2. E aí, eu dobro ela de tamanho, tá bom? Beleza? Então, assim, a gente consegue fazer esses ampliamentos e reduções, tá bom, gente? Outra coisa bem importante, você já acessou uma Matific? Já entrou nessa plataforma aqui, ó, acessando esse endereço? www.matific.com.br. Se não acessou, entra lá, não perca tempo, utilize lá o seu @escola, belezinha? Então tá jóia. Então nesse vídeo nós falamos sobre, né, a ampliação e a redução aí de figuras. Espero que vocês tenham gostado e até breve.